Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 9, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, para você que está me acompanhando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, vamos repetir esse versículo aqui, a parte B do versículo. Eu vim, tá bom? 3, 2, 1. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça nessa hora, Pai. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja aqui entre nós nessa noite. Tu que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Desde já nós queremos repreender toda ação, Senhor, do inimigo. Pai, que seja repreendido agora toda ação, Senhor, de espíritos malignos que vêm para roubar a semente. Que nessa noite, ó Deus, eles sejam repreendidos e que a Tua palavra caia em terra fértil, ó Deus, e que ela germine a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer no livro de Oséias 4,6 que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós temos um poder em nossas mãos muito grande e às vezes nós não sabemos o poder que nós temos. Nesses últimos anos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, o que eu tenho visto de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas, de pessoas com problemas, é algo fora do normal. A cada 10 pessoas que eu converso, 3 está depressiva, 3 estão passando por problema de depressão, por problema de ansiedade e uma série de coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por que nós não tomamos posse disso? Por que nós não abraçamos essa palavra e usamos ela em nossa vida? Às vezes a pessoa fala assim para mim: apóstolo, é que o senhor não sabe o problema que eu tenho passado, o senhor não sabe o que eu estou sentindo dentro de mim. Queridos, eu também senti, também já passei, e estou aqui hoje para falar para você que é possível nós passarmos por esse negócio. Eu estava lá em Maputo, e de repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que já não é mais aqui da nossa igreja, mas ela já fez parte dessa igreja. E aí ela me manda uma mensagem chorando, porque estava passando por um quadro de depressão muito grande. E ela falava assim: eu não entendo porque que isso está acontecendo comigo. E aí eu falei para ela, falei assim: talvez seja melhor você fazer uma recapitulação da tua vida e ver aonde foi que você errou, porque a própria palavra diz para nós acharmos aonde nós caímos e nos levantar. E aí então eu comecei a conversar com ela e falei assim: você se lembra quando você estava na igreja? Você ficou tanto tempo com a gente e eu nunca te vi nessa situação. Ao contrário, falava que o Senhor te visitava, que os anjos te visitavam, e agora você está passando por uma tribulação tão grande como essa. Talvez seja melhor você rever a tua vida e ver aonde você caiu. Por que você se afastou? Por que isso aconteceu? Aí eu falei assim para ela: mas tudo bem, eu vou orar com você agora. E eu orei com ela naquele momento, mandei a oração para ela, e já alguns minutos depois ela fala assim para mim: graças a Deus, tudo aquilo que eu estava sentindo saiu. Tudo aquilo que estava no meu coração já não está mais, desapareceu. Isso faz 2 semanas, que foi logo que eu cheguei lá. E quando é hoje, ela me mandou uma mensagem falando novamente que desde que eu orei, ela nunca mais teve depressão. Queridos, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele desde que o mundo é mundo, e ele sabe fazer isso muito bem. O diabo, ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde entrar, ele sabe como fazer
para paralisar aquilo que Deus tem em nossas vidas e para nós, querido. Alguns dias já, antes de eu viajar, eu estava falando bastante isso aqui na igreja, e vou falar de novo. Cuidado com a serpente do paraíso, porque ela vem boazinha, e ela vai semeando, e semeando, e semeando, e a hora que você vai ver, você já foi tragado por ela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas eu quero falar nessa noite, que a primeira coisa que Satanás rouba do homem, é a autoridade. Fala para o teu irmão aí, o diabo rouba a autoridade. Primeira coisa que ele faz conosco é roubar a nossa autoridade. E de que maneira que isso acontece? Simples, querido. Gênesis 1, versículo 27 diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como que foi que Deus fez? Deus criou o homem à sua imagem. Então quando você olha para essa pessoa que está sentada do teu lado, você está olhando para aquilo que Deus criou, a imagem dele. Quando fala de imagem, nós entendemos o quê? Que Deus tem 2 ouvidos, uma boca, 2 olhos, um nariz, porque nós somos criados à sua imagem. E a Bíblia vai dizer já no próximo versículo, que Deus os criou imagem e semelhança. A imagem é o que nós estamos vendo. Você olha para o teu irmão, ele é a imagem de Deus. Mas e a semelhança? Ele tem a semelhança ou não? E aí é que está o grande segredo. Porque todas as vezes que nós começamos a ter a semelhança de Deus, o diabo entra e rouba a semelhança. Isso é muito importante, querido. O que eu estou falando aqui tem um peso muito grande. Porque todas as vezes que nós nos consagrarmos, todas as vezes que nós buscarmos a presença de Deus, todas as vezes que nós estivermos próximo de Deus, todas as vezes que Deus começar a nos usar, todas as vezes que nós colocarmos a mão e o Senhor curar, o diabo ele vai dar uma maneira de entrar para poder tirar a semelhança de Deus. A semelhança está no poder que nos envolve. Então presta atenção no que eu vou te falar. Deus te criou a imagem dele, mas você precisa ter também a semelhança. Aleluia, glória a Deus. A semelhança de Deus muitas vezes é diferente daquilo que nós olhamos nas pessoas, porque a semelhança de Deus ela envolve tantas coisas e globaliza tantas coisas. Quando Deus fala assim para a criação, para Jesus, criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando Deus cria o homem e a mulher, no versículo 28 Deus vai falar o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus, quando Ele dá a sua semelhança ao homem, Deus está dando para o homem o domínio de todas as coisas. E aí nós vamos entender porque Jesus fala: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos ao monte: sai daqui, passa para lá, e o monte então obedeceria. Ai Jesus, aleluia. Uma palavra profunda, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. O diabo, sabendo que Deus havia dado a sua imagem e a sua semelhança ao homem, ele se rebela, porque até então ele era o ser mais lindo que havia sido criado. A Bíblia vai dizer que ele era adornado com pedras preciosas. A Bíblia vai dizer que quando ele andava, havia neles símbolos antissonoros, e ele andava e ele produzia música conforme ele andava. Então ele era o ser mais lindo que existia, até Deus fazer a sua própria criação, a sua imagem e semelhança. E quando isso acontece, o diabo então ele se enche de orgulho, e a Bíblia vai dizer que então ele vai até Eva e convence Eva então a comer do fruto proibido.
Presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor Deus, Ele deu autoridade para Adão. Mas Adão, com o seu pecado e com sua rebeldia, entregou aquilo que Deus havia entregado a ele nas mãos de Satanás. E aí você me pergunta, por que as coisas não funcionam na minha vida? Por que as coisas comigo não dão certo? Eu tento, e as coisas não funcionam. Porque talvez, querido, você está pegando aquilo que Deus te deu e entregando na mão de Satanás. E para você fazer isso, você não precisa ir dentro de um centro, irmãos, de macumba, de terreiro. Não precisa procurar um pai de santo, um curandeiro, ou seja lá o que for. Basta uma palavra que sair da tua boca, que esteja fora da conformidade da palavra de Deus, e o diabo já entra. Por quê? A própria Bíblia diz que por nossas palavras nós seremos condenados ou salvos. E aí Jesus vai dizer o quê? Que o que mata o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca dele. Vocês estão entendendo? Às vezes nós achamos que se eu adulterar eu vou perder a semelhança de Deus. Se eu roubar eu vou perder a semelhança de Deus. Se eu matar eu vou perder a semelhança de Deus. Não, querido, quando isso acontece, ou o roubo, ou o adultério, ou o assassinato, ou qualquer coisa, a semelhança de Deus já foi faz tempo. Porque quem é semelhante a Deus não vive no pecado. Ora, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E às vezes nós achamos que o simples fato de cometermos tanta atrocidade é que vai nos levar para o inferno. E muitas vezes o que está nos levando para o inferno é aquilo que nós estamos falando. Isso é terrível, meu irmão. É terrível. Imagina você, o dia que você estiver sentado lá do céu, do lado do Senhor, e o Senhor olhar para você e falar assim: vamos, me presta conta aqui, por que você falou da Mariazinha? Senhor, porque a Mariazinha, você viu como que ela chegava na igreja? Ela usava um salto desse tamanho, e ela andava com um vestidão se achando. Por que você falou do Joãozinho? Eu falei do Joãozinho porque o Joãozinho tinha um buraco no pé dele, lá no sapato do pé dele. Aí ele, coitadinho, sentava, fazia assim, dava para ver os buracos do pé dele. Ou então, sei lá, eu falei da irmã porque você viu a irmã? Ela passava perto de mim com o nariz empinado assim, nunca olhou na minha cara. E você olhou na cara dela também? Olhou, porque você está vendo que o nariz está empinado, por que você não cumprimentou ela então? Eu quero dizer para você, querido, que nada justifica você falar da vida de alguém ou de alguém. Nada. Ainda que seja a pior pessoa do mundo, não justifica, porque ninguém te colocou no trono de Deus para julgar alguém. E quando nós estamos julgando, nós estamos fazendo o quê? Se tornando juiz da situação, do caso. Mas tudo bem, isso não tem nada a ver. O diabo continua roubando a semente que está sendo plantada. O diabo continua roubando a semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? É o que parece normal que não é normal. E é por causa disso que você está perdendo a semelhança. Glória a Deus. Deus entrega então todo o poder na mão de Adão. Deus olha para Adão e fala assim: Adão, multiplicai-vos. Isso é o que o povo mais gosta de fazer. Gosta de multiplicar, que é uma coisa. Multiplica sendo casado, multiplica não sendo casado, é um trem estranho. Isso o povo está obedecendo, que é uma beleza. O povo que gosta de multiplicar, rapaz, misericórdia. Aí ele vai falar: enchei a terra e sujeitai a terra. O que nós vemos também, tem gente sujeitando a terra, principalmente alguns governos, tem sujeitado a terra. Aí ele vai falar: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves que estão no céu, sobre todo animal que se move sobre a terra.
Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não é difícil de entender isso aqui, porque quando Adão, ele entrega na mão de Satanás a semelhança que era de Deus, ele deixa de ter a semelhança de Deus e passa a ter a semelhança do diabo. E ele, como semelhança do diabo, desde os frutos que saem do ventre da sua esposa, já saem todos em semelhança com o diabo, já saem no pecado. Êxodo 20, versículo de número 3, 4, vai estar escrito assim, ó, presta atenção: eu sou um Deus que faço misericórdia até 1000 gerações, mas sou também um Deus que visito a iniquidade que o pai cometeu nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E o que nós mais vemos hoje são pessoas dentro da igreja que se dizem cristão aborrecendo o Senhor. E não pode falar, se o pastor pregar, sai da igreja. Entende? Mas aqui é uma igreja verdadeira do Senhor, e aqui vai ser falado quantas vezes tiver que falar. Sabe por quê? Porque mais é importante a tua alma para o Senhor, filho. E se Deus está corrigindo é porque Deus ama. Glória a Deus. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha isso aqui. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, ou seria, desde os primeiros filhos de Adão, até a chegada de Moisés, pós-êxodo, pós arrancar o povo de dentro de Israel, o pecado reinava. Mas de Moisés para frente, Deus institui o quê? A lei. Quem cumprisse a lei, estava salvo. Certo? Ou errado? Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seria, não importa qual seja o seu pecado, talvez você não tenha feito igual Adão fez, mas o simples fato de você cometer um pecado, você está se tornando a semelhança do diabo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque só por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus olha para Adão e fala assim: Adão, multiplica a terra. Ele fez, sim ou não? Aí a Bíblia fala que Deus fala assim para ele: sujeitai a terra. Sujeitaram a terra, está sujeita até os dias de hoje. Mas aí ele vai falar assim para Adão: Adão, dominai as aves do céu, dominai sobre todos os répteis, sobre tudo que se move na terra, dominai sobre os peixes. E nós não vemos isso acontecendo porque ele se tornou a imagem de Deus, mas a semelhança do diabo, através do seu pecado.
Isso que eu estou pregando para você é algo tão sério, porque quanto mais você se entregar para Deus, e quanto mais você fizer aquilo que a palavra manda você fazer, mais autoridade e mais poder vai ser colocado na tua mão, e o diabo sabe disso, e é por isso que ele luta e reluta para falar assim para você: não é como esse homem está pregando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por que que o diabo fica relutando? Ah, não é bem assim como ele prega. Ah, não é isso como ele fala, não é desse jeito. Porque o diabo, ele quer que você continue a semelhança dele. Porque se você tiver a semelhança de Deus, vai acontecer como Jesus fez. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, vai lá no mar, lança lá e pega o peixe. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, porque a moeda está lá dentro para a gente pagar o imposto. Aí eu te pergunto, Jesus dominou sobre o peixe ou não? Sim. Sabe outra passagem que Jesus domina? Multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai falar que Jesus só levanta para o céu e agradece. Então há uma multiplicação tão grande. Agora você está entendendo por que que o diabo luta para que você não viva aquilo que eu prego para você? Porque se você pregar o que eu estou vivendo, você vai viver o que eu vivo. Eu cheguei lá, coloquei a mão no olho da menina e falei assim: enxergue agora. E a menina enxergou. Deus foi curar, curou a menina. O outro irmão com um problema na perna, eu nem sabia, só fui lá, pus a mão nele, manifestou, falei: sai demônio, no nome de Jesus. Saiu, o cara foi curado. Por quê? Porque eu vivo a palavra de Deus, a semelhança dele está em mim. Jesus passando vê a figueira, e a Bíblia vai dizer que Jesus está com fome. Mas quando ele chega diante da figueira, a figueira não tem frutos. Jesus não poderia ter falado assim: ó, nasça fruto agora? Não, Jesus olha para a figueira e fala assim: ninguém jamais coma fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Por quê? Porque Jesus agora, ele é a imagem de Deus, mas também a semelhança, o poder está sobre ele. Por que que o diabo foi tentar ele quando ele saiu do deserto? Porque queria que ele se tornasse a semelhança do diabo e não de Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus obedeceu, e quando ele obedece, então ele fica com a semelhança. E quando ele fala assim: busca a moeda estava na boca do peixe. Quando ele fala assim, ó, multiplica os pães, multiplicou os pães. Quando ele olha para a tempestade e fala assim: tempestade, ordena agora, cesse, a tempestade se cessou. Porque ele está agora dominando naquilo que Deus havia falado que era para dominar: sujeitai a terra. Os discípulos olham assim e falam assim: mas quem é esse homem que até o mar obedece? Quem é esse homem que o mar obedece? Como que ele pode andar por cima das águas? Porque agora Jesus está empoderado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e ele se torna então semelhança. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus começa a fazer, e é isso que ele quer que você faça, meu irmão. Mas o diabo vai sempre usar alguém para te tirar do foco daquilo que Deus tem para você. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Deus quer que você se torne a semelhança dele. Quando nós nos tornamos a semelhança dele, nós somos revestidos de autoridade. Lembra Pedro? Ele olha para Pedro e fala assim: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ele obedeceu, sim ou não? Obedeceu. Ele poderia ter falado assim: que fique em Jerusalém que nada, qualquer canto que eu for ele pode me encher. Mas ele obedece aquilo que o Senhor está falando para ele. E agora, por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? É mais fácil falar assim: não é como esse homem está pregando, para que você não tenha que viver aquilo, do que viver o que o homem está pregando e ser cheio do poder. Aleluia! Deus quer que você seja cheio do poder, meu irmão. Cheio do poder, mas para isso nós precisamos resgatar a presença de Deus em nós, nós precisamos resgatar a imagem de Deus, a semelhança do poder dele, e para isso é só através, querido, de obediência. Isso só pode acontecer se houver obediência. Para que isso aconteça, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Negar. Você sabe por quê? O diabo vai sempre na porta. Quando você está quase se tornando já a semelhança, o diabo vem: ei, tem algo para você aqui.
E algo que parece tão simples é aquilo que vai te roubar a presença de Deus, é aquilo que vai te tirar da semelhança de Deus. E aí nós entendemos que Jesus diz o seguinte: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Palavra direto do trono. Purinha. Purinha, purinha, purinha. Presta atenção. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou e Deus teve que sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus, ele não faz nada sem antes consultar os seus profetas. Deus, para sacrificar o filho dele, ele precisaria primeiro saber se um homem era capaz de sacrificar o seu próprio filho a ele. Então ele chega em Abraão e fala assim: Abraão, eu quero teu filho. Aí eu te pergunto: você tem coragem de sacrificar? Você tem coragem de entregar aquilo que você mais ama? Só podemos alcançar a bênção quando nada nos prende nesse mundo. O que está te prendendo nesse mundo? No caso de Abraão, poderia ser o seu filho Isaque. O que está te prendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 10, versículo 16 diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Trazendo para a nossa realidade, quem ouve aquilo que o seu pastor está falando, a mim me ouve. É o que a palavra está dizendo. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E o versículo mais importante: eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora eu te pergunto, por que que nós não estamos com esse poder em nossas mãos? Ele já deu, ele não vai dar, não está no futuro, está no presente. Eis que eu vos dou, já foi entregue. E por que que nós não temos poder sobre os demônios, sobre os enfermos, sobre serpentes? Por quê? Ele já não te deu? Eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Isso é serpentes e escorpiões, está falando de bicho físico, mas também está falando do mundo espiritual. Quem foi que tentou Eva no paraíso? A serpente. Então ele te deu a autoridade para pisar nessa serpente. Por que que você não está usando a autoridade? Por que que você não está alcançando essa autoridade? Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho e curai os enfermos, expulsai os demônios. Por que que isso não está acontecendo? O que que está te afastando? O que que está levando você a não ter a semelhança de Deus em poder? O que está colocando você para fora daquilo que o Senhor te deu? Será que você está fazendo como Adão, pegando aquilo que Deus entregou em suas mãos e entregando para o diabo novamente? Não se engane, irmãos. As coisas mais simples são as que nos afastam de Deus. As mais simples. Não precisa muita coisa. Basta você sair falando mal do teu irmão. Não precisa muita coisa. São coisas pequenas que te roubam a semelhança e você nem percebe. Não foi coisa grande que ele deu para Eva. Foi apenas um fruto. E para ela parecia muito bom. Era algo que ela ia comer, que ia fazer bem até para o estômago dela.
Não era algo tão assim, Eva não deu um tiro em Adão, não deu uma pedrada na cabeça dele, para matar ele. Não, foi só uma mordida. O que está te afastando de Deus? Se alguém manifestasse aqui agora e você fosse pôr a mão, o que o diabo falaria para você? Porque a autoridade não está somente na vida do pastor, a autoridade está na igreja. O poder e a autoridade é para a igreja. E por que a igreja não tem tomado esse poder? O que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa parar e analisar a tua vida, porque em alguma área da tua vida o diabo está tendo acesso. E quando ele tem acesso, ele te rouba a presença de Deus, ele te rouba a semelhança de Deus. Para Eva, ele ofereceu o quê? Fala assim comigo, um fruto. Fala comigo, fruto. E ela comeu. Jesus sai do deserto 40 dias, o que ele oferece para Jesus? O pão. Coma. Não foi assim que ele fez com Eva? Coma. Tu é ou não é? Aí ele viu que pelo fruto ele não conseguiu pegar Jesus, ele fala assim: te dou todos os reinos do mundo, porque foi dado para mim. Não é? O que eu quero dizer com isso, que primeiro vem o que é fácil. Coma, não, não quero. Ah não? Então eu te dou toda a riqueza, vem aqui, faz o que eu quero. Está entendendo? Porque o que está em jogo é a semelhança de Deus, e a semelhança de Deus não tem preço, meu irmão. A semelhança de Deus, ela inclui autoridade sobre tudo e sobre todos. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Ah, mas ele era o filho de Deus. E aquele versículo que diz assim: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele te deu também o poder para você ser feito filho de Deus. Por que a semelhança não está em ti? Por quê? João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o restiverdes, lhes serão retidos. Olha o tamanho do poder que Deus deu para a igreja. Vocês estão entendendo? Mas o diabo, o nosso adversário, ele vai sempre usar de artimanhas para tomar de você a semelhança de Deus, porque ele sabe que o dia que você for cheio do Espírito Santo e cheio da semelhança de Deus, você vai dizer ao monte: passa, e o monte tem que passar. Quando você tiver a semelhança de Deus, você vai falar assim: morto, ressuscita em nome de Jesus, e ele vai ressuscitar. Estávamos em um culto em Cravinhos, naquela época nós fazíamos um ponto de pregação na casa da Dona Teresa, ano de 2014, e eu estava lá orando. Daqui a pouco me manifestou uma mulher, e o engraçado é o seguinte, que os demônios aqui do Brasil são diferentes dos demônios que atuam na África. Você viu o demônio fazer escândalo lá, França? Já manifesta calado, quieto. Aqui não, aqui eles gostam de microfone, eles gostam de falar no microfone, gostam de fazer aquela anarquia dentro da igreja. E a mulher caiu endemoniada. O Paulinho estava esse dia, eu acho. Eu fui lá, pus a mão na cabeça da mulher, falei: demônio, sai dela. Pum! A mulher caiu no chão morta. Pá! Morta! E todo mundo já ficou alvoroçado. E eu ali na hora pensando, falei: Jesus, como é que nós vamos explicar para a polícia? Dez minutos se foi, 15 minutos se foi, 20 minutos se foi, a mulher morta no chão. E eu pensando comigo: e agora, Senhor, o que nós faz?
Aí o Senhor falou assim comigo: eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Eu meti a mão na cabeça daquela mulher no chão e falei assim: em nome de Jesus, eu ordeno agora que o Espírito volte para dentro do corpo dela agora. Espírito de vida, entre agora, no nome de Jesus. E espírito da morte, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus. A mulher abriu os olhos, pá. Lembra disso, Paulinho? E a mulher levantou, liberta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou buscando a semelhança de Deus. E o diabo sabe que quando você tiver a semelhança de Deus, você vai ser revestido com o poder. E o que você mandar acontecer, vai acontecer, se Deus estiver no negócio. Se coloque em pé em nome de Jesus. Semelhança, querido. O diabo vai fazer de tudo para te tomar, te roubar a semelhança. Mas só depende de você. A maçã não vai entrar na tua boca sozinho, nem o copo de cachaça, totonton, né? Totonton. Lá na África eles chamam totonton, é a cachaça. Não vai entrar sozinho na tua boca. O cigarro não vai vir voando e parar na tua boca lá. Mesmo que se ele for na tua boca, você tem que pegar o isqueiro e acender. Vocês estão entendendo? A tua língua não fala sozinha, a não ser que estiver falando em línguas estranhas. Então nós só perdemos a semelhança se nós quisermos entregar para Ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós temos o poder de continuar com a semelhança de Deus ou entregar a semelhança de Deus. Lá na África, nesses dias que nós estávamos lá, quando nós oramos com aquela menina, Deus revelou que tinha um trabalho feito através da mãe. Porque às vezes a gente acha que as coisas é somente física, e não é. Tem coisas espirituais envolvidas. No começo, a visão só melhorou, mas ela não estava bem ainda. Só melhorou a visão. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Eu saí de lá e falei assim: Jesus, se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor continua sendo Deus. Pelo menos para mim. Quem não vai acreditar no Senhor é ela. E fui embora. Quanto tempo depois? 4 dias, França? 4 dias depois ela foi para a igreja, enxergando tudo e todo mundo normalmente. Ela estava cega. Deus curou. Eu não estou falando que eu orei com o irmão lá, o irmão foi curado, eu nem sabia que foi curado. Nós recebemos a notícia no meio do caminho, não foi, França? A gente estava dentro do carro, ligou falando, né? Estava indo para o aeroporto pegar o avião, o rapaz ligou falando: orou com o fulano lá, o fulano foi curado, não estava andando. Foi curado. Eu não orei por cura, só expulsei o demônio que estava na vida dele. Mais nada. Deus, Ele quer te usar, irmão. Deus, Ele quer usar você. Por que tem pessoas que não conseguem ganhar sua família? Porque quando está entre família, não é exemplo na família. Tem pessoas que é crente dentro da igreja, mas vai para uma festa de casamento, chega lá, se revela quem ela é. Chega na festa de casamento, não importa se é música secular, se é música cristã, ela está descendo na boquinha da garrafa até no chão aqui, está descendo lá. E depois quer que Deus faz alguma coisa. Tem pessoas que entram num princípio mundano tão grande, e depois chega diante de Deus, joga na mesa e fala assim: agora o Senhor resolve. 90% dos problemas que nós passamos
somos nós mesmos que criamos, com a nossa desobediência. Somos desobedientes, irmãos, nós somos desobedientes, somos. Preferimos muitas vezes sacrificar. Eu pego o caso todos os dias, meu telefone não para, é o dia todinho, está fazendo até mal nos meus olhos, já tento ficar olhando o telefone para resolver problema. Deixa eu te falar uma coisa para você, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, filho, que quando está no mundo, não é nem o capeta que entra em você, é você que entra no diabo, não adianta pedir nada para Deus. Se decida nessa noite, no nome de Jesus, a ter a semelhança de Deus. A Bíblia diz que a terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus começarem a se manifestar, estão trazendo o reino de Deus à terra. E nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos entregando na mão do diabo. Fecha os teus olhos.